Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo. Olá! Mais um episódio pra vocês! Opa, beleza? Olha lá, hein? Hoje é mais uma conversa de E boa. vai ser legal. A gente vai falar sobre coisas bem interessantes. Então, vamos começar. Taiwan, 36 mil quilômetros quadrados, população de 23 milhões. É uma pequena ilha, não é? Mas que tem um valor estratégico para a economia global. E é absurdo, não é? 3 trilhões de dólares no mínimo. E antes que as pessoas pensem que é exagero, a gente vai detalhar o porquê, não é? Que não é. Não. É conservador, porque estamos falando da TSMC, Exato. semicondutores. Os semicondutores de Taiwan. Company. Essa empresa é apenas uma que produz 90% dos chips avançados do planeta, imagina só. Espera, deixa eu entender. Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm. Todos eles dependem de fábricas localizadas a 180 km da China continental. Imagina só, um barril de pólvora, não é? E a gente acha que a crise é o petróleo? Não, é o petróleo que está sendo substituído, não é? O chip de 3 nanómetros, não é? E que está a causar todo esse impacto na economia da inteligência artificial. Então, basicamente... E, basicamente, a economia digital global depende de uma ilha que a China considera território rebelde. E a gente vai tentar destrinchar como chegamos nessa genialidade geopolítica. Não é? Então, precisamos voltar um pouco no tempo. Tipo, quando isso virou dependência existencial. Nos anos 80, não é? A Intel, a AMD, todo mundo fabricava os seus próprios chips. Não é? Naquela altura, não é? É, uma integração vertical e você controla tudo. Exatamente. Só que a partir do ano de 87, não é? Um cara chamado de Morris Chang, ele fundou a TSMC, que é a companhia de semicondutores. E aí a ideia Era revolucionária. Eles fabricavam e eles projetavam e produziam, não é? É como se fosse uma fundação pura, não é? Uma fundição. E nos anos 90, os americanos olharam para isso e pensaram: por que gastar bilhões em fábricas que eles poderiam terceirizar? Era esse o discurso, não é? Exatamente quando a Intel mantinha fábricas, mas ficou para trás tecnologicamente. A AMD, a Nvidia, a Qualcomm, a Apple, todos foram para Taiwan, não é? E migraram para essa companhia, não é? E aí começou. Aí começou a tal concentração mundial, não é? Porque fabricar chip avançado não é como abrir uma padaria. É mais complicado um pouco. Né? Não é? Uma fábrica de 3 nanómetros, não é? Custa em média cerca de 20 bilhões de dólares. 20 bilhões. E tem que ter quantas no mundo? Que produzem 3 nanómetros. Neste momento tens 3, não é? E são todas propriedade da TSMC. Todas em Taiwan. Tá, espera. 3 fábricas seguram a economia digital global 3 estão em fábricas. Taiwan. E 3 fábricas que estão situadas a 100 milhas da costa chinesa. E a China quer tomar. Ninguém Imagina, achou isso. imagina o problema. Problemático. E acharam em 2020, quando a pandemia parou a produção por semanas, a indústria automotiva global ela travou completamente. Lembras? Lembra? Ixi, carro parado por falta de chip. Frigoríficos, hospitais, tudo Virou parado. uma bagunça. Aí todo mundo percebeu, opa, talvez concentrar tudo numa ilha disputada não é o mais genial. Não foi o que os caras pensaram. Aí a solução foi... Foi o pânico em termos corporativos. Por exemplo, a Intel, o que é que ela fez? Eles anunciaram as fábricas nos Estados Unidos. A União Europeia anunciou soberania tecnológica. E a própria TSMC, prometeu a fábrica no Arizona, nos Estados Unidos. Não é? Prometeu? Sim, prometeu. Tinha um orçamento inicial de 12 bilhões, um orçamento que foi depois retificado para 40 bilhões,
houve uma inauguração prevista em 2024 e depois houve uma inauguração real, entre aspas, né? Deixa eu adivinhar, atrasou tudo? Sim, 2025. Agora eles vão produzir o quê? Chips de 4 nanómetros. Ou seja, já nasce desfasado, não é? Então, a solução foi não resolver. Não, a solução foi anúncio. Porque o problema real ninguém quer enfrentar. Que é o quê? Que é... É que Taiwan não é só fábricas, não é? É todo um ecossistema, são engenheiros, fornecedores, têm mais de 30 anos de know-how, de experiência, não é? É isso que... Você não reconstrói isso da noite para o dia. Exatamente. Ou seja, tu não consegues chegar lá. Talvez em 15 anos, 20 anos. E a China já sabe disso perfeitamente. Então por isso é que os caras estão atacando ali. Então deixa eu conectar os pontos aqui para entender. A China ela está olhando para Taiwan e vendo não uma questão de território, não uma questão territorial, mas sim como uma arma econômica. Exatamente. E percebes toda essa genialidade reversa e que é perversa, não é? Mas ilumina o quê? Ilumina que a China não precisa sequer invadir Taiwan militarmente. As pessoas não perceberam isso. Tá, peraí. Então eles não têm interesse em invadir? Não, porquê? Porque os chineses o que é que eles precisam fazer? Apenas bloquear. Bloqueio naval, sem tiro, sem invasão. É mais fácil. É só cortar o oxigênio. Vai lá, cortar fornecimento. Porquê? Porque a Apple para de receber chips. A Nvidia, idem. A AMD, idem. E todo mundo para. E aí a resposta americana teria que vir. Assim, seria entrar em guerra com potência nuclear por causa de semicondutores. Imagina só o caos. Né? Quando você coloca assim... Ou seja, chega a ser até o dilema perfeito. Porquê? Porque a guerra seria igual ao fim da economia global. Não fazer nada seria fim da hegemonia tecnológica americana. Então os americanos iam perder enormemente. E o Ocidente criou essa armadilha sozinho. Não só criou, como foi refinanciando ao longo dos tempos. Porque tem mais ainda do que isso. Puta, piora? É claro que piora. Né? A China, eles estão investindo cerca de 150 bilhões em autossuficiência de chips. Imagina, 150. 150 milhões. Bilhões. Por ano. Bilhões. Todo ano. E isso está sendo feito desde 2020. Não é? Mas aí está funcionando. O SMIC, que é a fundição chinesa, não é? Ele já produz 7 nanómetros. Não é 3 nanómetros. Mas é o suficiente para 80% das aplicações. Então eles precisam do melhor chip. Eles não precisam do melhor chip. Eles precisam de um chip bom o suficiente. E estão quase chegando lá. Não é? Enquanto isso, o Ocidente está deitado em berço. Enquanto isso, o Ocidente briga do quê? Briga sobre onde é que a gente vai construir a fábrica que não vai resolver o problema. Porque não passam à ação. Estão só na teoria ainda. Não é? Tem um terceiro mecanismo aqui que ninguém fala. E que a gente vai destrinchar. Não é? Que é o próprio Taiwan, que não quer que o Ocidente seja independente. Exatamente. E isso é gravíssimo. Não é? Porque se os Estados Unidos produzem seus próprios chips avançados, Taiwan... eles começam a ter a perca da sua garantia de segurança. Não é? E daí a empresa ela não deixa de ser um escudo, é a razão pela qual os Estados Unidos defendem Taiwan. Exatamente. Ou seja, até lhes chamam carinhosamente, entre aspas, como o escudo do silício. Não é? Enquanto o Ocidente depender de Taiwan. E eles estão protegidos. Taiwan vai estar protegida porque os Estados Unidos precisam deles. Exatamente. Então, Taiwan, ativamente, o que é que eles fazem? Eles desaceleram a transferência de tecnologia. Eles vão fazendo mais lentamente. Aí a fábrica do Arizona vai caminhando a passo. Vão produzir o quê? Chip desfasado. Mas de propósito que eles fazem isso. Não é? De propósito. Cara, de novo, é Maquiavel genial e perverso. É uma dependência mutuamente garantida. Ou seja, Taiwan precisa ser indispensável. Os Estados Unidos precisam de Taiwan. E a China só fica olhando e observando. Não é? E aí observa e espera. Exatamente.
Porquê? Porque o tempo joga a favor deles. Cada ano que passa, a China fica mais autossuficiente. É ou não é? E o Ocidente deitado em berço esplêndido mais Dormindo. dependente. Dormindo completamente. Até que haja um ponto de virada. Né? Então, quando isso vai estourar? Pode ser amanhã, pode ser mês que vem, pode ser daqui a 10 anos, a gente não sabe. Vai depender muito dessa autossuficiência chinesa. Mas vai estourar. Vai estourar, porque os sistemas com ponto único de falha sempre falham. Não é? É uma evidência. E quando estourar? Quando estourar, a gente pode dizer adeus às ações que a gente tem nos ETFs da Apple, da Microsoft, da Nvidia, tudo vai para os quiabos, né? Aniquila tudo? Em poucas horas. Porque não é só sobre o lucro trimestral. É sobre a capacidade de existir e resistir. Imagina só. Mas tem solução técnica? Tipo, teoricamente? Teoricamente, é simples, não é? O Ocidente investe 500 bilhões em fábricas próprias. 10 anos de construção. Transferência real de conhecimento. Mas é preciso investir, é preciso fazê-lo, efetivamente. Tá aí, politicamente? Politicamente, já virou impossível. Porquê? Porque Taiwan não deixa e não quer. As empresas não querem pagar. E os políticos, o que é que eles preferem? Preferem anunciar certas medidas paliativas do que construir, não é? E não se elegerem, não é? Então, estamos presos nessa armadilha criada por nós. Sim. Estamos presos numa dependência que todos veem e ninguém quer resolver, não é? Empurram com a barriga. É, porque a resolução é cara, né? Sim. E não é só resolver, porque resolver pode ser até um efeito terminal, não é? Sabe o que é engraçado? Nos anos 70, o Ocidente entrou em pânico com a dependência do petróleo do Oriente Médio. E tu sabes o que é que eles fizeram? Eu não. Diversificou, né? O Mar do Norte, Franklin, algumas franchises renováveis, alguma coisa nesse sentido. Só que com os chips, o que é que se vai passar? Não é? Decidiram que um fornecedor único numa zona de conflito era a estratégia inteligente. E vá lá, e aqui estamos, não é? Aqui estamos perante o problema, não é? Esperando para ver que seja uma ilha segura. Ou se a China decide, às vezes, testar o bluff, não é? E quando vão testar? Quando testarem, tu vais descobrir que, por exemplo, aquele iPhone que a gente tem aqui na mesa dependia de paz entre dois países que se odeiam. Né? Oh, muito bom! Bem-vindo à geopolítica da era digital. Onde o chip é muito mais importante que o petróleo do antigamente, do agora, do presente. Não é? E tá tudo concentrado a 100 milhas da China. E tudo isso não é uma mera coincidência, como a gente falou. Não é? Infelizmente, é um projeto. Lembramos mais uma vez, esse episódio não pode estar aqui a semana que vem. Ele cria asinhas. Conteúdo que incomoda algumas pessoas e alguns influencers tende a desaparecer bizarramente. Não é? Então, se você quer garantir acesso ao próximo, se inscreve! Se inscreva, nos dê força, faça com que nós atinjamos os 1000 muito em breve e sempre seja alertado quando subimos algo, não é? Ativa a notificação, porque o YouTube não está avisando. E baixe esse vídeo se for necessário, salva se necessário, compartilha com quem você gosta, não é? Antes que suma, né? E vai, né? Porque o papo de bunker está começando a ser bizarro. E enquanto existe, vocês têm que aproveitar e sentar o dedo no